Olá, você que está aqui no canal Ricardo Santos Historiador, neste quadro Fala Professor. Você já está vendo aqui ao meu lado o nosso convidado, Professor Giovanni. Que prazer ter você aqui em nosso canal. Prazer é todo meu, professor. Prazer a todos aí. Obrigado por estarem nos assistindo aí. Sou o Giovanni Maretti, sou professor aqui no 16 de julho. Leciono as matérias, no caso aqui, né, Sociologia, Geografia e Tecnologia, né? Mas só antecipando, minha formação é Ciências Sociais e automaticamente no Estado habilita aí as matérias de Geografia, Filosofia e Sociologia. Mas a geografia que eu fui formado é a geopolítica, né? Não sou formado em geografia de fato, mas é só para acrescentar aí. Professor Giovanni, já que você antecipou algumas perguntas que nós iríamos fazer aqui, me diga uma coisa, você sempre quis ser professor? Cara, eu tinha a ideia de ser professor na 8ª série, né? Eu sempre me destaquei com a matéria de história, sempre fui muito bem em história, assim, de modo geral. Geografia, até que eu era um aluno, não vou dizer, excelente, mas sempre fui bem nessas matérias de humanos, né, de modo geral. E eu tinha já uma ideia de ser professor desde esse momento, assim. Conheci uma professora, né, que foi a minha maior influência, né, dentro do ensino, me ensinou algumas coisas, a ler leituras mais complexas, né, pegar textos de autores da sociologia, uma leitura um pouco mais robusta, e aí acabou sendo um grande diferencial aí na minha carreira, na minha formação escolar e posteriormente acadêmica. Agora, Giovanni, eu gostaria que você respondesse essa pergunta, porque quando você chegou à escola, os professores acharam você muito jovem. Você tem uma aparência, assim, de muito jovem. Mas nós não vamos dar isso de graça para o nosso público, não. Eu vou perguntar um fato histórico que ocorreu no ano do seu nascimento. Então, quem souber o ano, vai digitar aí quantos anos tem um professor. Eu nasci em 1997, né? Então, aí, nasci no dia 7 de janeiro de 1997. Né? Um número simbólico, se a gente for parar para pensar. E eu tenho hoje 27 anos, né? Feito as contas aí. Ok, 27 anos, quem fez a conta. Então você tirou o brinco do público, porque eles iam dizer a sua idade. Mas como você foi bonzinho com o público, eu espero que o público também seja bonzinho com ele ao comentar aí as suas respostas. Você sabe que aqui você pode concordar, discordar, criticar. Você só não pode falar da pessoa do nosso convidado. Porque aqui desse canal ninguém fala de ninguém. Mas tais opiniões você é livre para comentar, discordar, porque depois nas interações a gente vai aí interagir com você. Professor Giovanni, vamos falar de política. E eu quero ver se você tem coragem de outros professores. Alguns aqui foram direto ao ponto, outros enrolaram. Vamos ver se ele vai descer do muro. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Poxa, essa daí eu vou até explicar por que eu gosto de manter segredo sobre isso daí. Primeiro que assim, nós somos professores, né? E eu vou responder como eu respondo para o meu estudante em sala de aula. Esses indivíduos, eles não me pagam para falar sobre eles, né? Eu não ganho nenhum dinheiro, não sou patrocinado, mas assim, às vezes fica focado muito na questão de quem é o presidente e esquecem muitas vezes do que é o nosso parlamento, né? Que o nosso parlamento é formado por deputados, senadores, né? Deputados federais, senadores, que esses indivíduos muitas vezes são muito mais importantes do que a figura do presidente, né? O presidente ele é um detalhe. E no nosso país, essa pergunta de caráter representa a polarização que nós nos encontramos nos tempos atuais, né? Só que assim, para descobrir em quem eu votei, a minha linha de raciocínio, basta acompanhar algumas coisas que eu falo, eu vou deixando isso de forma implícita, né? Nunca deixo isso claro para o estudante, até mesmo porque eu vou ter um conflito dentro de sala de aula. Porque se tem um estudante que ele gosta de um determinado candidato, e eu falo para ele qual é o candidato que eu votei, ele vai perder automaticamente o interesse nas minhas aulas. Uns vão gostar, né? Porque é isso, você vai agradar um lado, vai desagradar o outro. Então eu prefiro manter essa aparência de neutralidade, de não deixar claro em quem eu votei aí nessa última eleição.
Mas, antes, já, só para não deixar completamente vago e parecer que eu fugi completamente da questão, eu sou a favor de um mundo um pouco mais igualitário, né? Eu sou a favor da democracia, a democracia que nós conhecemos, acredito na nossa democracia, nas leis do nosso país, da nossa nação. Acredito que o país tem tudo para ser um grande estado, um grande país. Brasil, para mim, eu até tenho um projeto aí de conhecer outros países para provar justamente isso, né, que eu estou falando, que esse país tem muito aí para contribuir para a humanidade em vários sentidos, para os outros países também. E é isso, né? O que eu posso dizer de política é só a favor da integração, de um mundo onde acabe com o racismo, acabe com a homofobia, da liberdade individual. Eu sou a favor desse mundo, eu acredito nesse mundo também. Pergunta plenamente respondida. Vocês viram que ele é jovem apenas na aparência, mas ele responde como se fosse uma pessoa realmente madura, uma resposta ponderada e muito profissional nos seus posicionamentos, pensando nos seus alunos. E o objetivo é você saber quem é o professor. Professor Giovanni, vamos avançar um pouquinho mais. Me diga uma coisa, se alguém que está nos ouvindo quisesse convidar você para almoçar, eu pergunto, qual é a comida que apetece o seu paladar? Certamente churrasco. Churrasco não tem eu. Churrasco, pizza também, mas o churrasco é certeiro. Pode me chamar que eu vou. Então você já viu que é muito fácil você convidar o professor Giovanni. Professor, aos professores a gente sempre faz essa pergunta. Qual foi a sua experiência com a pandemia? Trouxe alguma lição para a sua vida? O que foi de positivo e negativo? Bom, vamos lá, né? A pandemia foi interessante do ponto de vista de... Foi um momento que eu desenvolvi projetos, né? Também agora vou aproveitar o seu canal, vou falar do meu, né? Eu tenho um podcast também, que se chama Nós Vozcast. Foi um projeto que começou na pandemia, né? A minha ideia era falar um pouco, mostrar um pouco o povo brasileiro, né? Nas suas diferentes áreas, né? Lá também tenho gravações aí com professores, juízes, promotores. Faço o convite para que você vá ao meu canal, meu podcast também, mas ele não é gravado da forma como você faz aqui, ele só é áudio, né? Então, está disponível nas plataformas Deezer, Apple, Amazon, Google Podcast, Spotify. Então, eu desenvolvi projetos, foi um momento que eu consegui ler algumas coisas também, foi um momento que eu decidi ingressar numa faculdade, né, na minha segunda graduação, que já tinha essa vontade, mas foi nesse momento que eu canalizei as minhas forças aí para me desenvolver em questão de estudo. Trabalhei no período da pandemia, né, como professor, fui desenvolver uma outra função em paralelo também, como corretor de imóveis, então não parei na pandemia, segui trabalhando. Do ponto de vista, aprendi muito, né? Houve conhecidos que realmente perdi conhecidos no período da pandemia. Eu acredito que foi de amadurecimento geral, né? Eu entendo que o Brasil, o mundo, passou a ser outro depois da situação aí da pandemia. Positivos, posso dizer que desse amadurecimento eu achei que foi super positivo, né? De crescimento. Agora, negativos foram as perdas, né? Foram pessoas que perderam seus comércios, seus postos de trabalho, foram comprometidos aí eu entendo como algo que foi extremamente negativo, não só do ponto de vista individual, mas pensando aí coletivamente, foi uma grande lástima aí, né? Muito bem, você está vendo que essa nova geração de professores aqui, eles têm respostas já na ponta da língua, eles não demoram em responder. Professor Giovanni, sobre a violência nas escolas. Nós vemos de forma não muito demorada, existem pessoas entrando nas escolas, matando os alunos, existe uma distorção daquilo que é realmente a escola. Vamos para a parte da segurança pública. Falta segurança na escola ou isso é uma questão da natureza humana? Qual é o seu posicionamento? Nossa, eu achei profunda a pergunta, né? Achei muito interessante. Mas eu entendo que sim, né? Falta segurança aí nas escolas. Eu acredito que já aconteceu e não foi uma vez, né? Já nós temos alguns casos já noticiados aí de violência generalizada, né? No sentido
de massacres, né, coisa nesse sentido aqui no Brasil, né? Algo que víamos acontecer nos Estados Unidos, né, que era algo comum acontecendo lá, né, que infelizmente pode-se dizer isso, não era a palavra que eu gostaria de utilizar, e nós estamos vendo esse fenômeno, né, ocorrendo agora aqui no Brasil, né? Entendo que sim, falta segurança, falta, acho que um olhar diferenciado, né, para a escola. E também entender, né, buscar ver a origem desse problema. Onde é que está acontecendo isso, né? Por que se desenvolve essa vontade de promover esse tipo de ações negativas, né? Eu acho que, assim, tem a questão da segurança, que ela tem que ser, ela é um viés, eu acho que deve ser feita, mas tem algo que vem antes da questão de segurança pública, que é a prevenção, né? O que leva o estudante a promover esse tipo de coisa, os fóruns que ele visita na internet, os pais precisam estar atentos. Então, assim, eu entendo que o Estado tem que fazer a parte dele, mas em conjunto com a sociedade, né? Avanços, buscar informar mais sobre isso, falar um pouco mais sobre, porque muitas vezes acontece e aí a gente não sabe muito bem como lidar, né? Dentro de sala de aula mesmo, eu toco no assunto, mas eu posso promover gatilhos. Existe uma... É complexo o assunto, ele é delicado, mas também se não comenta, ele volta depois de uma outra forma, né? Ele volta no formato aí de uma infelicidade aí, mas vou dizer que sim, né? Tem uma falta de segurança, sim, do ponto de vista de controle do estudante, o que ele faz, parte dos pais também, o que meu filho carrega dentro da bolsa, né? E esse ódio todo, de onde vem também, eu acho que tudo isso é um pacote aí que precisa ser muito bem trabalhado, revisto aí por todos. Professor, você já fez direito, você estuda leis, a forma como você fala, você tem muita precisão nos termos. Você tem alguma relação direta com o curso de direito? Sim, atualmente eu estou no 4º ano da faculdade, pela Faculdade de Direito de São Bernardo, né? Sou estudante. E é isso que é interessante, né? No momento que estou desenvolvendo provas para os meus estudantes, né? Para os alunos aqui, eu estou fazendo prova à noite na instituição de Direito de São Bernardo, né? Faculdade de Direito de São Bernardo. Então é isso. Responder a questão, sim. Olha, tá vendo? Ele estuda e ele dá aula, é a aprendizagem, aquele efeito recíproco. Professor Giovanni, vamos falar de feminicídio. Olha, o que a gente tem ouvido nos telejornais sobre mulheres que morrem por questões banais não são poucas. Você tem algum posicionamento sobre feminicídio? O feminicídio, a origem dele é o machismo, né? Que o machismo também ele vem anterior, né, até mesmo anterior à sociedade grega, né? Nós temos aí relatos históricos vamos pegar aqui o início da civilização lá no mundo grego, né? Nós ainda temos lá uma figura de entender a mulher como uma figura que ela dá à luz, logo ela tem uma importância, uma relevância significativa na sociedade. Porém, diante do que o homem representa lá naquela sociedade grega, a mulher ela não tem aspectos da vida pública, que ela já não participa, e isso vai colocando a mulher em segundo plano, né? A sociedade grega, eu entendo ela como machista, ainda que ela veja, por exemplo, a figura da Atenas como uma figura expressiva, de importância, né? Pensando aí na mitologia grega. Mas o machismo ele é muito antigo e ele perdurou no tempo, né? Só que hoje existe uma tentativa e buscas, várias formas de romper com esse machismo, que ele também é acompanhado da misoginia, né, que é essa aversão ao feminino, aversão à mulher. Nos dias de hoje, por exemplo, o homem, por ele ter, ao longo dessa história toda, né, que nós acompanhamos aí, ele sempre esteve à frente, né, do ponto de vista de relações públicas, do trabalho, da ideia de se colocar como forte, né? Tudo isso vai encampando, vai fortalecendo, o sujeito se empodera de algo que ele acha que a mulher é propriedade dele, né? E aí, quando tudo isso se coloca dentro de uma relação entre homem e mulher, né? Que muitas vezes é isso que acontece, né? O feminicídio ocorre muitas vezes dentro de casa, né? Que é o que as estatísticas mostram, e eu não tenho nenhuma estatística, não tá. Na maioria das vezes, exatamente, né?
Mas muitas vezes pode até acontecer fora de casa, mas há conflitos que se iniciam dentro de casa. Eu entendo que é um problema aí, é um mal do nosso século aí. Eu acredito que vamos ter que resolver essa questão. É interessante 2 homens, né, abordando esse assunto. E eu acredito que, primeiro, para acabar, eu acredito que o homem precisa entender que a mulher é um ser que merece respeito, merece que não é propriedade dele, né? Eu acho que esse é o principal entendimento. Entender as camadas, como o machismo funciona dentro da sociedade, porque às vezes temos posturas machistas e às vezes a gente não se dá conta, né? Eu me coloco, faço essa cobrança também para mim. E o feminicídio ele só é uma expressão dessa cultura que vem sendo aí trabalhada ao longo de muitos e muitos anos. Alguns homens, né, lógico, conseguem separar um pouco disso, mas em alguns casos... Aliás, o caso do feminicídio, para mim, ele tem a ver com essa cultura aí histórica aí de longa data. Você viu a explicação histórica que ele deu para justificar a sua resposta. Professor Giovanni, você é casado, você é solteiro, como é que está a sua situação hoje? No momento, sou solteiro, estou solteiro. Se você enrolou um pouco a língua aí para responder, você está solteiro ou não está solteiro? Sim, estou solteiro e é isso, né? Estou procurando, né? Conversando, enfim. Mas no momento é isso, né? Solteiro. E no momento sou heterossexual, gosto de mulheres. Né? Qual é a sua opinião sobre o homossexualismo? A minha opinião sobre o homossexualismo, sim. O indivíduo, para mim, voltando, né, à minha fala inicial, sou a favor da liberdade individual. O indivíduo que ele faz na casa dele lá, entre 4 paredes, ou não também, isso não é problema meu. Então, não tem muito o que dizer, não. Tem uma opinião formada sobre isso, não. Cada um tem a sua vida, faz dela o que quiser. Agora, vamos falar sobre religião. Queremos ver a sua opinião, porque o público, à medida que você dá as respostas, vai sabendo se você é o tipo tradicional, se você é liberal, e assim o professor ele vai sendo conhecido pelo público. Sobre religião, você concorda que o ensino religioso faça parte do currículo obrigatório da escola pública? Sim ou não? Se quiser, por favor. Olha, eu entendo que assim, ele deve... Acho que eu entendo que sim, pode ser feito, pode fazer parte do currículo. Entendo que o ensino religioso, se pegar do ponto de vista do aspecto histórico, partindo sempre da história das religiões, né, dar essa formação, eu acho positivo, né? O que eu seria contra, por exemplo, pegar o ensino religioso e pegar uma única vertente religiosa e ensinar na escola. Talvez eu acho que isso seria um pouco complicado, né? Eu entendo como... Já seria proselitismo, no caso, né? Exatamente, eu entendo como... Mas, do ponto de vista... E colocar como opcional também, né? Talvez um ensino opcional, eu acho que... Obrigatório, não sei se cabe. Mas eu entendo que sim, entendo que seria importante. O importante é você dar a sua opinião, porque aqui, através da sua opinião, o público vai interagir e o que nós queremos é isso, gente, é que você saiba quem é o professor. Nós queremos humanizar a profissão do professor. Geralmente, quando se fala em professor, as pessoas pensam no profissional, não pensam na pessoa. Mas saiba, nós entrevistamos aqui professoras, professores jovens como ele, professores idosos, professores adultos, no sentido mais do que jovem. O importante é você interagir para que a gente possa fazer com que a sociedade de fato conheça o professor. Professor Giovanni, você gosta de esportes, professor? Olha, esportes assim, eu praticando ou assistindo? Praticando, assistindo, esporte em geral. Bom, esporte eu não pratico, né? Eu só faço academia, né? Que é o que está fácil, aí está ao meu alcance. Gosto de escalada, né? Quando é possível, às vezes eu procuro um ginásio aí, alguma coisa para eu escalar, mas agora de assistir, não assisto nada na televisão, a não ser que alguma coisa de skate, às vezes está passando na TV, mas também não conheço nenhuma figura, não tenho conhecimento de figuras públicas, grandes nomes do skate, não acompanho nesse nível também. Futebol não assisto. É isso. O UFC às vezes está passando na televisão, eu gosto de assistir, mas também não acompanho também. Não. Só acompanho se por acaso eu assistir, se estiver passando na TV, paro e assisto.
Professor Giovanni, eu garanto que quando você chegou aqui, algumas pessoas disseram, ele é professor de educação física. E o corpo dele, esse jeito alto, jovem, todo dinâmico, ele sempre está em movimento. E as pessoas ficam surpreendidas quando percebem que você não pratica esportes assim, de forma religiosa. E você mostrou que se diverte com o esporte. E é bom porque também, certamente, algumas pessoas se identificaram com você. E se você se identificou com ele, não esquece de deixar aí a sua opinião. E se você discordou, já sabe. Aqui você discorda de qualquer opinião. Só não pode falar da pessoa do professor. E hoje minha garganta não está bem. Já faz uns 2 vídeos que eu tenho gravado, mas quando eu tenho agendado, a garganta falha um pouquinho. Mas eu tenho um compromisso com você. Por isso eu não posso deixar de aproveitar o horário agendado, porque é muito difícil você ter um tempo do professor disponível para isso. Professor Giovanni, vamos avançar aqui em nossos questionamentos. Você assiste novela? Olha, a última novela que eu assisti, será que pode falar o nome? Claro. Foi Caminho das Índias, né? Eu era criança, então foi a última vez que eu assisti uma novela na minha vida. Não assisto novela. Você assiste filmes? Filmes, gosto muito de filmes. Eu assisto, acredito que esse é o que eu mais faço, o que eu faço no meu tempo que eu tenho livre da minha casa. Você assiste séries? Não, séries não. Aliás, comecei a ver uma série no início deste ano, chamado The Office, mas não consigo acompanhar. A série é uma coisa que, como tem muitos episódios, não vai, comigo não vai. Você costuma frequentar teatro, cinemas? Olha, teatro frequento. Inclusive, eu tenho até no meu Instagram lá uma categoria que eu coloco lá para cultural, aí aparece teatro, vou. Frequento, costumo. Você acredita que o Brasil é um país racista? Entendo que sim. Eu entendo que o Brasil é um país racista, né? Eu entendo que a história do Brasil coloca ele nessa situação, né? Eu entendo que... Vamos pegar dentro da escola. Quantos professores pretos temos dentro dessa escola? Quantos professores pretos, por exemplo, tenho na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo? Não estou fazendo uma crítica à instituição Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, mas quantos professores eu tive, agora eu tive minha primeira graduação, segunda graduação. Quantos professores eu tive na história na minha trajetória acadêmica? Professores pretos. Uma minoria. E são maioria dentro do Brasil. É isso que eu acho curioso. Bem, vamos continuar nessa sequência de perguntas e respostas bem objetivas. Você deseja ter filhos quando casar? Cara, esses filhos... No momento, eu não tenho essa projeção, né? Aí eu não sei se é por falta da pessoa e tal, mas no momento, sem essa projeção. Sim. Você gosta de animais? Gosto. Gosto de animais. Você ouviu falar a reportagem animal Joca, o cachorro, que ele tinha um destino, parece que Amapá, e foi para o Ceará. Por passar 8 horas dentro de uma caixa que não era um tamanho normal, ele morreu. E criou-se uma polêmica, e os jornais estão debatendo isso. Você tem algo a comentar, ou sobre a aviação, ou sobre o animal, ou em ambos os casos? Olha, eu não sou capaz de opinar sobre esse caso, porque assim, eu só vi o que eu acompanhei foi só de orelhada, de rádio, mas assim, não consigo expressar nenhuma opinião. Mas eu vou dizer o seguinte, né? Pelo visto aí o sujeito teve o seu direito violado, né? Seu direito enquanto consumidor aí, né? Se ocorreu o erro como a mídia está dizendo, como chegou a informação para mim, então esse indivíduo aí teve o seu direito enquanto consumidor violado, né? Sem contar aí a vida do animal que foi prejudicada aí por uma falha no sistema, se é do jeito como foi apresentado aí na grande mídia. Professor Giovanni, é fácil ser professor? Cara, não é fácil ser professor, né? Ser professor é um desafio diário aí, você luta contra uma série de questões, é gratificante, é um trabalho que tem as suas dores e alegrias de ser professor aí. Você hoje é professor de escola pública. Você já deu aula na escola particular? Fala um pouco dessa experiência. Olha, já fui convidado para trabalhar na rede privada.
Mas, não, nunca cheguei só ensino público mesmo. Estou desde o ano de 2000, final do ano de 2019 até agora 2024 na rede pública. Existe um projeto do governo que se chama Escola PEI. É aquela escola que você conhece muito bem, você participa de uma escola PEI. E existe a escola tradicional. Você tem alguma opinião formada sobre a escola PEI? Olha, eu entendo que a Escola Play sendo um programa, né, período integral, eu entendo como positivo, né, do ponto de vista que a escola ela é um centro de cultura, ela é um centro de informação. Eu entendo como positivo, só que tem seus problemas, como tudo. Né? Eu entendo que a gente precisa avaliar algumas questões, né? Tem aspectos positivos e negativos de trabalhar dentro de uma escola período integral. Então você acha que é um projeto que está se formando e que aos poucos esse projeto ele deverá mostrar resultados mais sólidos. Seria isso a conclusão do seu comentário? Olha, eu entendo que sim. Eu entendo que está em construção e nós temos também que ter em mente, né? Vou citar aqui a Pierre Bourdieu. Quando pensamos a educação, a gente tem que pensar que ela vai se expressar de formas diferentes, em locais diferentes e com estudantes distintos, né? Então, grupos distintos você pode até transmitir o mesmo conhecimento, mas ele vai ser absorvido de forma diferente. Então, assim, a gente pensa o período integral, mas de qual escola estamos falando? Qual bairro estamos falando? Qual é o público que se atende? Porque, às vezes, ela está num determinado bairro e o público que frequenta não mora naquela região, não é daquele bairro. Então, são todas essas questões que precisam ser levadas em consideração para falar de ensino integral ou falar da educação de modo geral. Olha aí, ele buscou o Bourdieu e conseguiu dar uma resposta bem fundamentada. Eu acho que você gostou dessa resposta. Então não deixa de comentar isso aí. Professor Giovanni, eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Olha, essa eu acho que talvez tenha sido a pergunta mais difícil. E eu não sei responder, não, no momento não. Giovanni, então eu vou fazer a penúltima pergunta. Que sonho você já realizou? Olha, me formei, né, consegui dar uma alegria para os meus pais, né, deles me verem formado. Sei lá, comprei meu carro. Acho que é isso, assim. Então esses são sonhos realizados. Sonhos realizados. Então diga para o público qual sonho que você ainda pretende realizar. Nossa, eu pretendo viajar a alguns países, pretendo... Eu sei que você deve ter muitos sonhos. Você é jovem, tem muitos sonhos. Selecione então os três principais sonhos que você pretende realizar. Finalizar a faculdade de Direito. Pretendo viajar, conhecer alguns países. E morrer bem velho. É isso. Olha aí, santa sinceridade. Eu acho que uma entrevista, quando é espontânea, quando ele fala a coisa do coração, eu tenho certeza que essa entrevista ela foi boa para todos nós, para mim, certamente para os ouvintes também. Professor Giovanni, mesmo com a garganta aqui doendo, eu estou muito feliz por ter feito essa entrevista com você. Muito obrigado pela participação e até o próximo Fala, Professor.